Bem-vindos a mais um vídeo da série sobre o corpo cansado, o corpo exausto, o corpo que precisa descansar. Mas para isso a gente tem que rever as nossas práticas, a gente tem que rever a nossa forma de relacionamento com as tecnologias, a nossa forma de relacionamento uns com os outros, a nossa forma de relacionamento com os nossos corpos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sedentarização e o corpo distraído e a heteronomia dos sentidos. Danilo Patsdorf traz em seu trabalho a ideia de que o corpo sedentário, para além da ideia de que todos nós estamos muito mais sentados, né, estamos muito menos em pé, realizando atividades físicas, este corpo sedentário também tem a ver com o fato de a gente ter uma grande rede que executa tarefas básicas para a gente. Então não basta só a gente trabalhar sentado e estar sedentário por causa disso, mas também essa sedentarização ela é alimentada por um conjunto de pessoas menos favorecidas socialmente, infelizmente, e que recebem muito pouco para exercer tarefas básicas para a nossa sobrevivência, como plantar, limpar e construir. Então todas essas características que nos eximem, né, que tiram a gente dessas práticas e colocam outras pessoas no nosso lugar, acabam também fazendo com que a gente não saiba se mexer, que a gente não saiba executar o mínimo de tarefas básicas para a nossa sobrevivência. A gente depende que outros façam isso para a gente, e isso não só alimenta esse sistema, né, porque muitas vezes isso é visto como o mais efetivo, o mais eficiente, o mais barato e aquilo que vai nos poupar tempo para a gente continuar ou sentado produzindo ou descansando fazendo outras coisas. A gente não tem tempo nem para a gente mesmo, nem para produzir a nossa própria comida, nem para preparar a nossa própria comida, nem para se cuidar o suficientemente bem. A gente depende de outras pessoas para isso, para cuidar das crianças, para cuidar dos idosos. A gente depende de uma grande rede, não só de relações, mas também de pessoas que trabalham com isso, para que essa sociedade continue funcionando do jeito que ela está. E para que a gente goze da nossa imobilidade voluntária, então a gente precisa que outros corpos e outras máquinas se mantenham em movimento. Então a sedentarização ela não é só resultado dessa automação, mas ela também é resultado de um grande arranjo societário, uma grande divisão social do trabalho, em que alguns exercem umas funções e outros outras. Só que aí existem as clivagens de poder e renda e todas as questões que envolvem por que determinadas pessoas exercem umas funções e outras funções que não tem nada a ver com isso, né? Então temos aí o corpo sedentário, e esse corpo sedentário ele também é um corpo distraído. Corpo distraído que é aquele que está se tornando cada vez mais comum na nossa época, vai dizer Patsdorf, justamente porque a gente está num processo em que é solicitada a nossa extroversão, a extroversão dos nossos sentidos, mas isso dentro de um espectro de telas. Então, não só a extroversão contínua dos sentidos que nos é exigido, ela não é contrabalanceada com momentos de introversão, isso é um primeiro ponto, como também isso gera uma saturação constante, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, essa profusão de imagens, de fluxos de informações acabam exaurindo os nossos sentidos. Então não tem um processo de extroversão e introversão, um processo de tentar equilibrar esses momentos. Na verdade, o que a gente observa cada vez mais é um processo de contínua extroversão, de contínuo desgaste psíquico, porque estamos na economia da atenção, em que as nossas energias estão cada vez mais voltadas para fora, não para fora, para a rua, mas para fora do outro lado da tela, né? E no capitalismo cognitivo,
a gente sabe que a nossa atenção vale ouro, nossa atenção é disputada por marcas, é disputada por interações nas redes, é disputada por mecanismos muito sutis que visam o nosso controle, né? Que visam nos controlar justamente a partir do momento em que a gente se distrai com aquilo, que a gente se distrai com aquela informação. Seja um videozinho engraçado, seja um site específico que mostra imagens de alguma viagem ou alguma mercadoria, seja através de scrollagens infinitas na rede social, seja através da leitura de comentários em determinados posts que não vão agregar em nada na nossa vida, no nosso relacionar-se com o outro. Muito pelo contrário, isso nos afasta de um relacionar-se cara a cara muito mais profícuo, dessa troca que se tem numa conversa, ao invés de ficar enviando comentários em posts. Então, tudo isso, em troca, a gente faz muitas vezes de graça, né? Buscando uma série de recompensas que a gente acredita que vão ser boas pra gente, né? Recompensas que vão alimentar o nosso ego, que vão dar segurança pra gente, que vão, de alguma forma, tornar a gente mais atraente, né? Pro contato com o outro. Então, em troca dessas recompensas narcísicas, a gente decide, a gente opta por se submeter, né? Se divertir dessa maneira, né? Dando a nossa atenção de graça para ser usada durante esses momentos, né? E a nossa atenção, que é tão cara, o nosso tempo que já é tão escasso, ele fica ainda mais deturpado, borrado, sem fronteiras, né, de separação claras e distintas. Se já não tinha entre trabalho e tempo livre, agora dentro do próprio tempo livre, o tempo que é da atenção à rede social e o tempo que é de atenção a outras coisas que estão acontecendo aqui na nossa frente. Então, a gente percebe como esse caráter extremamente predatório da forma como a gente usa as redes sociais, predatório para a nossa subjetividade, acaba estragando, né, um pouco da nossa paz mental, tirando toda a possibilidade de um corpo capaz de se voltar para si mesmo, de se introverter. A gente está muito viciado em um modelo de levar a nossa atenção para tal lugar. Ora, o que fazer diante desse contexto em que a gente se vê atualmente? A primeira coisa é, como eu falei, tentar dissociar um pouco o momento da atenção plena dessas possibilidades de múltiplas interações em telas e aplicativos e devices e aparelhos e tudo mais. Outra coisa é a gente reconhecer que, criticamente, a forma como a gente está usando as redes sociais talvez só esteja alimentando ainda mais o nosso processo de adoecimento, de cansaço e de falta de atenção. Então, parte também da gente essa consciência para a mudança de comportamentos que possam trazer um pouco mais de paz mental e reflexão crítica aos nossos espíritos.